Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima e eu estou aqui hoje para te apresentar os 7 erros mais comuns na apuração do Simples Nacional. Mas Marcos, como é que eu vou entender todo o aspecto do Simples Nacional relativamente à receita bruta dos últimos 12 meses em início de atividade? Como é que eu vou ajustar PIS e COFINS no aspecto monofásico dentro do Simples Nacional? Nós vamos desvendar esses 7 principais erros da apuração do Simples Nacional. Vamos começar com o primeiro. O primeiro, ele trata exatamente sobre como eu vou fazer para entender a receita bruta dos últimos 12 meses em início de atividade. Então, vamos definir exatamente agora o título do nosso primeiro erro. Primeiro, não entender o cálculo da RBT12 em início da atividade. Ou seja, como é que eu tenho uma receita bruta dos últimos 12 meses se eu estou no primeiro mês de atividade? Imagina só, receita bruta dos últimos 12 meses em início de atividade. Ora, como é que eu vou calcular as últimas 12 receitas se eu comecei a operar agora, se eu estou no princípio da minha operação? Bom, a RBT12 ela é a grande sacada do cálculo do Simples Nacional. Você já deve ter acompanhado que a Lei Complementar 123 ela vem lá desde 2006, sofreu grandes alterações e, sobretudo, a grande alteração em termos de cálculo, principalmente, nós tivemos com a Lei Complementar 155, dia 10 de outubro de 2016, começando a vigorar o novo cálculo do Simples a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, a RBT12, ela já tinha um grande papel no cálculo do Simples Nacional, mas a partir daí nós tivemos um outro papel, porque a gente precisa entender, a partir dela, a alíquota efetiva. E a alíquota efetiva tem um cálculo baseado na RBT12. Mas, Marcos, entendi que a RBT12 também serve para adequar exatamente a faixa do cálculo do anexo 1, 2, 3, 4, 5, como for. Mas eu preciso ter a RBT12. Eu estou no primeiro mês de atividade e não tenho a RBT12. Eu tenho a receita do mês. Então, vamos fundamentar exatamente esse cálculo. Vamos comigo. Olha só, primeiro mês. No primeiro mês, nós temos o seguinte cálculo. Eu não tenho a receita dos últimos 12 meses. Então, o que é que diz a normativa? Resolução 140, Lei Complementar 123. O faturamento do mês, que nós vamos chamar de receita bruta do mês, vezes 12. Ou seja, eu vou ter a receita bruta do mês, o meu faturamento, e vou multiplicar por 12. E com isso, terei a RBT12. Com base nessa RBT12, eu vou me encaixar em qual faixa? Agora nós vamos para o segundo mês. No segundo mês, nós teremos que a RBT12 do segundo mês vai ser igual a RBT12 do primeiro mês. Ou seja, o segundo mês nada mais que eu repito a RBT12 do primeiro mês. Beleza? Vamos para o terceiro mês. No terceiro mês, eu já vou ter que utilizar a média aritmética dos últimos 12 meses. Média aritmética, matemática, simples, mas é matemática. Então vamos lá. Receita bruta do mês 1 mais receita bruta do mês 2 dividido por 2, e o resultado dessa equação eu multiplico por 12. Nada mais, nada menos que uma média aritmética. Marcos, e o quarto mês?
segue a mesma linha. O quarto mês eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Média aritmética agora dos 3 últimos meses. Então nós temos receita bruta do mês 1 mais receita bruta do mês 2 mais receita bruta do mês 3. E perceba o seguinte, eu tenho agora uma média aritmética dividindo-os por 3. O resultado multiplica por 12. E assim, sucessivamente, você terá até o 13º mês, porque no 13º você já terá os últimos 12 meses. Então perceba, no 13º eu já tenho os últimos 12 meses, mas no 12º eu ainda não tenho, então eu vou ter a média aritmética dos últimos 11 meses e multiplicar por 12. Desta forma, nós temos a RBT12 em início de atividade. Primeiro erro comum na apuração do Simples Nacional. Agora nós vamos para o segundo grande erro. Segundo grande erro na apuração do Simples Nacional. Alocação de determinadas atividades. Alocação de atividades equivocadamente. Nos anexos 1 e 2. Eu vou alocar determinadas atividades equivocadamente nos anexos 1 e nos anexos 2. Ou seja, Marcos, como assim? Vou dar alguns exemplos. Panificadora. Muita gente acha que a panificadora tem processamento. E esse processamento leva a um processo industrial. Mas, na verdade, em suma, quando você não trabalha com a indústria de pão, mas você trabalha com a panificadora, vendendo para o varejo, atendendo o varejo, as pessoas querem enquadrar a panificadora no anexo 2, que é o anexo das indústrias. Porém, o anexo correto para esse tipo de situação é o anexo 1, que é o do comércio. E ultimamente eu vejo acontecendo bastante na prática que, por incrível que pareça, parece até ser esdrúxulo, mas não é. O anexo 2 enquadrando na indústria, utilizando uma imunidade do IPI sem embasamento nenhum. Ou seja, como é que eu vou usar a imunidade do IPI no processo industrial sendo pelo anexo 2, que é comum esse tipo de erro? Acontece também com os restaurantes. Restaurante deveria ser enquadrado no anexo 1, mas equivocadamente se enquadra no anexo 2, pensando que é indústria. Então a confusão entre o comércio, nesse caso, o trabalho de revenda de mercadorias, seja varejista, seja atacadista, enquadrando como indústria. E equivocadamente ainda, porque a tabela do comércio, eu tenho uma tabela diferenciada da indústria. Eu tenho uma tabela dos anexos pela Lei Complementar 123 com suas diversas alterações, uma tabela totalmente diferente, onde aqui eu tenho o IPI e tenho o ICMS, e aqui eu não tenho o ICMS. Então, muito cuidado com essa alocação equivocada, pois senão gerará ônus para o seu cliente. Classificação da atividade de maneira equivocada entre o anexo 1 e o anexo 2 poderá onerar a operação do seu cliente. Bom, vamos agora ao nosso terceiro erro comum na apuração do Simples Nacional. O terceiro erro é exatamente a tributação pelo anexo 3
de atividades de cunho intelectual, todas elas dispostas no Regulamento do Imposto de Renda de 2018. São 40 atividades. E destas disposições de atividades intelectuais, que deveriam estar sujeitas ao fator R, mas não há um conhecimento de que essas atividades devem estar dispostas ao fator R e leva essa atividade exatamente para o anexo 3. Então vamos ao nosso terceiro erro. Enquadramento das atividades intelectuais. Aí vem entre o anexo 3 e o anexo 5. Marcos, anexo 3 e anexo 5. Então vamos lá. Primeiro, as atividades intelectuais estão dispostas ao fator R. Todas elas estão dispostas ao fator R. Mas, Marcos, como é que eu vou entender se essa atividade irá apurar pelo anexo 3 ou pelo anexo 5? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso entender que aqui o fator R é aplicável para todas as atividades intelectuais, com exceção de contabilidade e de advocacia. Contabilidade no anexo 3 e advocacia no anexo 4, engenharia, fisioterapia, auditoria, consultoria, psicologia, medicina, todas as atividades que são 40 listadas no Regulamento do Imposto de Renda, que são caracterizadas como intelectuais, ou seja, tem um conselho regional, um conselho federal que regulamenta a profissão, podem migrar do anexo 5 para o anexo 3, que eu costumo dizer nas minhas aulas, vai do céu para o inferno. Porque aqui eu começo com 6%. E aqui eu começo com 16,5%, meu amigo. É muita carga tributária para uma atividade que é só serviço. Mas é a disposta no anexo 5 ou anexo 3. Agora atenção, elas não são do anexo 3. Elas são do anexo 5, mas podem migrar naquele mês de apuração para o anexo 3, se o fator R respeitar o equilíbrio de apuração fiscal, que nós chamamos exatamente de 28%. Então vamos lá, olha só. Olha a regra como é simples, e aí você precisa fazer esse cálculo, tá? Eu tenho aqui, fator R é uma equação matemática em que envolve folha de pagamento dos últimos 12 meses dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Ou seja, o fator R de determinado mês vai ser calculado com a folha de pagamento dos últimos 12 meses e com a receita bruta dos últimos 12 meses. E quando eu encontrar o fator R, esse cara vai determinar exatamente se eu devo tributar pelo anexo 5 ou pelo anexo 3. Tudo bem? Marcos, então vamos lá. Se esse fator R for maior que 28%, nós teremos uma tributação pelo anexo 3. Ou seja, se eu consigo superar o meu equilíbrio fiscal enquanto Receita Federal, naturalmente, eu vou suprir e irei para o anexo 3. Ou seja, irei tributar a partir de 6%. Agora, se esse fator R for inferior a 28%, não há equilíbrio nenhum aqui. E, portanto, o cálculo irá para o anexo 5. Ou seja, se irá para o anexo 5, começará lá com 15,5%, 16%, vai para a faixa do anexo 5. Então, nessa lógica, maior que 28%, anexo 3. Menor do que 28%,
anexo 5. Marcos, entendi que se for maior do que 28% eu consigo ter um tratamento com a carga tributária bem inferior ao que de fato eu estava disposto, por até ser um benefício, porque agora eu estou aumentando minha folha de pagamento. Portanto, quanto maior a folha de pagamento, maior será a possibilidade do anexo ser o 3. Porque eu consigo fazer um sistema de compensação previdenciária aí. O meu INSS, na folha de pagamento, por ser seletista, eu estou recolhendo, os cofres públicos da Previdência estão aumentando e, consequentemente, eu vou poder reduzir minha carga tributária para o anexo 3. E aí vai determinar exatamente um planejamento tributário. Agora, quanto menor minha folha de pagamento, menor é a possibilidade de você alcançar os 28% e, portanto, possibilidade iminente do anexo 5, começando lá com 15,5% e aí vai uma carga tributária que tem casos que chega a 19%. Então, anexo 3 ou anexo 5, do céu ao inferno. Ou seja, Marcos, vai determinar um planejamento tributário? Sim. Agora vamos a um outro ponto. O que é que compõe essa folha de pagamento? Como é que eu faço para determinar essa folha de pagamento? Eu costumo dizer que ela tem dois viés. Ela tem o viés remuneratório, remuneração, e ela tem o viés de encargos. Então, o que é que entra aqui, Marcos, na remuneração? Salário base, insalubridade, periculosidade, todo tipo de remuneração base proveniente do esforço do funcionário. Agora, não entra aqui, por exemplo, benefícios, vale transporte, vale refeição, bolsa estágio e assim sucessivamente. Marcos, quer dizer que entra o salário base, não é o líquido? É o base, não o líquido. Tudo bem? Muita atenção. Entendi. Então, toda a parte de remuneração entra, inclusive Prolabore e inclusive RPA. Base, bruto, tudo bem? E nos encargos entra o seguinte: INSS dentro do Simples, ou CPP que nós temos. FGTS, são dois encargos que são base exatamente para o trabalho operacional previdenciário. E, portanto, esses encargos entram no cálculo da FP12. Remuneração e encargos. Entendeu essa lógica? Fator R vai determinar se você ficará no anexo 5 ou se você irá para o anexo 3. Grande sacada são os 28%. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso quarto grande erro nas apurações do Simples Nacional. Esse quarto erro, ele trabalha dentro de uma esfera muito interessante, que é a confusão que as pessoas fazem no que se refere à renúncia fiscal e a recolhimento relativamente à antecipação dos tributos. Então, vamos ao nosso quarto grande erro. Confusão entre renúncia fiscal e recolhimento antecipado. E aqui nós vamos pontuar vários tópicos. A confusão que acontece entre essas duas características, ela é exatamente o ponto de partida para você entender que a alíquota zero de PIS e COFINS não pode entrar na base para retirar, fazer ajuste no cálculo do Simples Nacional. A confusão que você vai entender é exatamente a base que você vai ter que desenvolver para saber que monofásicos podem ser retirados do cálculo do PIS e da COFINS dentro do Simples Nacional, que nós vamos fazer aqui o cálculo. Agora, nós temos o seguinte: se eu não entendo o que é renúncia fiscal e se eu não entendo o que é recolhimento antecipado, eu vou ter grandes problemas na apuração do Simples Nacional.
Então vamos lá. Marcos, o que é renúncia fiscal? Renúncia fiscal é quando existe a possibilidade do fisco cobrar o tributo e necessariamente ele não cobra por uma ação de benefício fiscal que ele está dando para o contribuinte. Então isso acontece, por exemplo, na alíquota zero. Eu tenho o feijão, mas o feijão deveria ser tributado, porém ele está na listagem lá de cesta básica e o fisco diz, não recolhe PIS e COFINS sobre o feijão porque eu estou determinando que a alíquota dele nesse momento reduzirá a zero. O fisco deixou de receber, portanto é uma renúncia fiscal. O fisco deixou de obter uma receita daquele produto, na tributação sobre aquele produto. E se há uma renúncia fiscal, há, portanto, um benefício fiscal. E se há um benefício fiscal, as empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte, que apuram os seus tributos pelo regime unificado de apuração, que é o Simples Nacional, não podem se beneficiar da renúncia fiscal. Mas por que não podem? Porque conforme a Lei Complementar 123, Resolução 140, todos os dispositivos que nós temos pelo Simples Nacional, o próprio Simples para as microempresas e empresas de pequeno porte, apesar de que conceitualmente nós temos um enquadramento de que aquilo é um regime tributário, também é dito na Lei Complementar 123 que o Simples é um tipo de benefício fiscal. A própria Receita Federal trata o Simples Nacional como uma renúncia de arrecadação. Quanto não se deixou de recolher se aquelas empresas não fossem recolhidas de maneira normal? Portanto, o Simples Nacional é um modelo de benefício fiscal. O benefício que você tem, fiscal, tributário, nesse caso do Simples Nacional. Não é por recolher todos os tributos numa guia só, mas exatamente pela característica da baixa carga tributária. Você tem o ICMS com baixo custo tributário, você tem PIS e COFINS com baixo custo tributário e por si só, as microempresas e as empresas de pequeno porte já tratam exatamente enquadramento no Simples como um benefício fiscal. E assim, eu não posso ter dois benefícios. O benefício do Simples, enquanto microempresa e empresa de pequeno porte que eu optei pelo Simples, e a renúncia fiscal por si só. Isenção de PIS e COFINS, isenção de ICMS em alguns estados, porque alguns abrem exceções, alíquota zero de PIS e COFINS. Então, esse modelo de renúncia não é cabível exatamente para o Simples Nacional. Beleza? Então, Marcos, quer dizer que eu não posso ter dois benefícios porque o próprio Simples já é tratado como um benefício, apesar de ser um regime tributário, mas ele é tratado como um benefício. E, Marcos, o recolhimento antecipado, o que é que acontece? Bom, o recolhimento antecipado, que é o caso da substituição tributária do ICMS, que é o caso da monofasia, esse recolhimento acontece exatamente na primeira fase da operação, na primeira fase da cadeia produtiva. Então a indústria recolhe o PIS e a COFINS, ou ICMS, para que as demais cadeias não tenham que recolher. E se essas demais cadeias não precisam recolher, aí não há mais renúncia fiscal, porque a indústria já recolheu. A indústria já recolheu por toda a cadeia. Todas as cadeias posteriores irão agora ajustar as suas apurações, sejam monofásicas, seja substituição tributária e assim sucessivamente. Esse recolhimento antecipado não é que beneficia, mas que a obrigação do contribuinte não é dar duas vezes para o fisco e, portanto, ele vai ter que ajustar PIS e COFINS no cálculo do Simples, porque aquele tributo já foi recolhido na primeira cadeia. Digamos, então, que se ele recolher novamente, eu terei aí uma bitributação e, de maneira muito coerente, o fisco trata isso, assim como o ICMS substituição tributária. Tranquilo? Deu para entender? Nós vamos fazer, então, os próximos erros, que é o erro 5 e o erro 6, exatamente no modelo do cálculo. Por que que isso acontece? Como eu devo fazer?
Beleza? Erro quarto, portanto, a confusão conceitual entre renúncia fiscal e recolhimento antecipado aplicado no Simples Nacional. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar do aspecto matemático da coisa. E aí nós vamos para o quinto erro. O quinto erro é não considerar o ICMS substituição tributária no cálculo do Simples Nacional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu faço o cálculo do Simples Nacional considerando o ICMS substituição tributária, mas recolhendo o ICMS dentro do Simples, o que chega a ser equivocado. É tanto que vai abrir precedente, por exemplo, para uma recuperação de crédito tributário. Então vamos lá, olha só, quinto erro. Não considerar a condição do ICMS-ST. Então vamos lá, seguinte, eu vou fazer aqui um aspecto matemático para você entender exatamente qual é o grande problema dessa condição. Se eu não considero o ICMS substituição tributária, ou seja, que ele já foi recolhido pela primeira cadeia, eu vou onerar o meu cliente, eu vou onerar o cara que está pagando exatamente o Simples com o ICMS indevidamente. Então vamos lá, olha só. Fazendo essa distribuição, nós temos o seguinte. Imagina que eu tenho uma receita bruta, uma RBT12, e portanto tenho uma alíquota nominal, uma parcela a deduzir. Logo, nós apuramos aqui pelo anexo 1. Tudo bem? Anexo 1. Quando eu tenho todos os elementos para o cálculo do Simples, nós temos o seguinte: a receita bruta do mês dessa empresa, no anexo 1, foi de 100 mil. A RBT12 está em 1.200.000. A alíquota nominal e a parcela a deduzir nós vamos encontrar lá no anexo 1, certo? O cálculo do Simples vai ser Simples Nacional é igual a receita bruta do mês vezes a alíquota efetiva. Tudo bem? Então esse vai ser o cálculo do Simples Nacional. Bom, então nós vamos enquadrar aqui no anexo 1 e vamos fazer o cálculo, beleza? Bom, acompanha comigo agora, vai lá no Google e digita Lei Complementar 123, consolidada, lá no Planalto, tudo bem? Aí você vai lá embaixo, lá no final da lei, e vai procurar o anexo 1. É o anexo 1 em vigor, não é o que está arriscado não, esse foi revogado. Esse anexo 1 em vigor, nós temos o seguinte, olha só, vai acompanhar comigo. No anexo 1 em vigor, com a RBT12 de 1.200.000, eu tenho uma alíquota nominal de quanto? E aí nós vamos captar exatamente no anexo 1, tá? Lá no anexo 1, 1.200.000, nós temos na quarta faixa. A quarta faixa do anexo 1 vai me levar a uma alíquota nominal de 10,70%. Então, eu tenho aqui 10,70%. Esse anexo 1, na Lei Complementar 123, me levou a 10,70% na quarta faixa. Nós temos lá dois compartimentos do anexo 1, um que determina as faixas relativamente à alíquota nominal e parcela a deduzir, e a outra que nós vamos distribuir os tributos, e aí é onde mora o grande erro. Segunda parte, agora dessa primeira etapa, parcela a deduzir. Vamos lá, olha só, quarta faixa, parcela a deduzir, 22.500. Pois bem, calculamos agora a alíquota efetiva, até porque o Simples Nacional refere-se à receita bruta do mês vezes a alíquota efetiva. Então vamos lá, a alíquota efetiva vai ser igual a RBT12 vezes a alíquota nominal menos
parcela a deduzir, dividido por RBT12. Ou seja, nesse cálculo, eu vou encontrar a alíquota efetiva. Então vamos lá. Vou calcular com você, tá? Vou pegar aqui minha calculadora. Então olha só. Sempre com a calculadora, hein? Nossa RBT12, 1.200.000. 1.200.000. Vezes a alíquota nominal, 10,70%. Vezes 10,70%. 128.400. Ou seja, desses 128.400, nós teremos o seguinte: 128.400 menos a minha parcela a deduzir, 22.500. Tudo bem? Dividido por 1.200.000. Logo, matematicamente, nós temos que a nossa alíquota efetiva vai ser igual a 128.400 menos 22.500. Temos 105.900 dividido por 1.200.000. Ou seja, usando 5 casas decimais, nós temos um número absoluto de 0,08825. Se eu vou encontrar o percentual, nós temos um percentual de 8,82%. 8,82500. Estou utilizando 5 casas decimais, que é a quantidade de casas decimais que o próprio PGDAS utiliza. Então, essa é a alíquota efetiva. Com essa alíquota efetiva, percentualzinho aqui, nós vamos calcular o simples. E aí é onde mora o risco. Esse simples vai ser igual a 100.000 vezes 8,82500. 8,82500. Arredondando 8,8%. Então vamos agora calcular 100.000 vezes a nossa alíquota, 8.825. Ou seja, esse é o valor do DAS. Marcos, mas você acabou de me dizer que eu preciso considerar o ICMS substituição tributária. Que lindo, né? Eu preciso extrair daqui o ICMS. Marcos, e como é que eu calculo esse ICMS? Aí eu venho. ICMS é igual Simples Nacional vezes o percentual de distribuição do ICMS na tabela do Simples. Segunda parte da tabela, aí nós temos o seguinte: quarta faixa, nós vamos ter que o ICMS na quarta faixa tem um percentual de distribuição de 33,50%. Ou seja, Marcos, mas será que todas as minhas mercadorias são substituição tributária? Aí eu tenho a aplicação parcial e a aplicação total. Se você analisou o cadastro de produtos e viu que 80% das mercadorias que você revende
são substituição tributária, então 80% do valor encontrado será substituição tributária e, portanto, será ajustado no cálculo. Mas aqui, vamos considerar que 100% do cara é substituição tributária pelo CNAE. Então, eu vou tirar o ICMS aqui de dentro. Logo, o ICMS será igual a 8.825 vezes 33,50%. Atenção! Isso aqui não é uma alíquota. Isso aqui é um percentual de distribuição da segunda parte do anexo 1, quarta faixa, distribuição de tributos. Logo, o ICMS será igual, olha que lindo, 33,50%, 2.956,37. 2.956,37. Olha só. Agora vou retirar o ICMS. Quanto é que eu vou pagar, Marcos? 8.000 ou 8.000 menos 2.956? 8.825 menos 2.956. Simples final será igual 8.825 menos 2.956,37. Logo, o simples final será 5.868,62. Ou seja, se não atentar, o teu cliente vai pagar 2.956 a mais do que deveria. Esse é o nosso quinto erro na apuração do Simples Nacional. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso sexto erro. O sexto erro, eu vou dar continuidade ao quinto, utilizando os mesmos cálculos, os mesmos parâmetros, para você poder entender. Mas agora, não considerar a condição do PIS e COFINS monofásico. Ah, Marcos, eu tenho uma farmácia, eu tenho como cliente uma autopeça, um restaurante. Você fez o cálculo e analisou o cadastro de produtos, mas não considerou que nesse cadastro de produtos você tinha PIS e COFINS monofásicos. E como é que eu faço para excluir PIS e COFINS de dentro do meu cálculo do Simples? Aí eu vou precisar fazer um ajuste. Aqui eu vou considerar hipoteticamente que você tem 100% dos seus produtos monofásicos, mas você precisa analisar NCMs dos seus produtos. Você precisa analisar exatamente o cadastro dos produtos. E se você analisa o cadastro dos produtos, você vai ter uma condição favorável para o cálculo do Simples Nacional. Então vamos lá, vou trazer o mesmo panorama. Entende-se que essa empresa é do anexo 1, comercializa, tem uma receita bruta de 100 mil no mês, tem uma RBT12 de 1.200.000, tem uma alíquota nominal de 10,70, que nós vimos no anexo, tem uma parcela deduzida de 22.500, nós calculamos a alíquota efetiva de 8.000, nós calculamos a alíquota efetiva de 8,82%, calculamos o Simples Nacional pela fórmula na Lei Complementar 123 e chegamos ao Simples Nacional no valor de R$ 8.825. E agora a gente precisa, da mesma forma como nós ajustamos o ICMS substituição tributária, nós iremos ajustar PIS e COFINS. Sexto erro mais comum na apuração do Simples Nacional. Então vamos aos nossos ajustes. Primeiro ajuste, PIS vai ser igual ao Simples Nacional. Você ainda de posse da Lei Complementar 123, que você abriu uma aba nova e foi buscar a Lei Complementar 123 lá no Planalto. Lá no anexo 1, lá embaixo, você encontrou quarta faixa, exatamente nós temos um percentual de distribuição do PIS de 2,76%. Marcos, mas eu não sei fazer esse tipo de cálculo, o que é que eu faço?
Bom, aqui a gente está partindo do pressuposto que você já teve um contato com o Simples. Caso você não tenha contato, e aí você vai ter que buscar mais conhecimento analítico, beleza? Então, olha só, PIS Simples Nacional vezes 2,76%. Nessa pegada, nós temos o seguinte, PIS vai ser igual a 8.825 vezes 2,76%. Logo, vamos calcular 8.825 vezes 2,76%. 243,57. Logo, PIS vai ser igual a 243,57. Ou seja, esse valor deverá ser ajustado do cálculo do Simples. Bom, vamos ao segundo ajuste agora. COFINS. Que será Simples Nacional vezes 12,74%. Ou seja, no anexo 1, o percentual de distribuição da COFINS é de 12,74% do valor do Simples. Logo, nós temos o seguinte, 8.825 vezes 12,74%, que dá 1.124,30. 1.124,30. Ou seja, 8.825 menos 243,57 menos 1.124,30 vai ser exatamente o valor do meu Simples Nacional. Então vamos calcular. Calcula comigo, hein? 8.825 menos 243,57 menos 1.124,30. 7.457,13. Esse vai ser o nosso Simples final. 7.457,13. Valor a recolher, considerando os ajustes 1 e 2 de PIS e COFINS monofásico. Marcos, e se eu não fizer esse ajuste? O cliente simplesmente vai pagar aí mais de R$ 1.300 a mais do que deveria. E é possível, se o cara pagou, recuperar esse valor? Sim, dos últimos 5 anos. Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos para o 7º erro. Transporte de cargas sendo tributada somente pelo anexo 3. Então vamos lá. Transporte de cargas sendo tributado pelo anexo 3 somente. Marcos, e é possível tributar de outra forma? Sim, a gente vai precisar entender alguns aspectos aqui importantes. Vamos lá, olha só. Se eu tenho um transporte de cargas que ele trabalha de maneira intramunicipal, ou seja, dentro do município, esse transporte terá fato gerador somente para o ISS. E cabível, portanto, somente o anexo 3. Enquanto a emissão somente também de nota fiscal de serviço, basicamente, ou eletrônica ou não eletrônica, dependendo do seu município. Agora, se esse transporte de cargas, ele tem um modelo que é
intermunicipal ou interestadual sai de um município A e vai para o município B, ou sai de um município A no estado X e vai para um município B num outro estado, você tem aí inter, entre municípios ou entre estados. Aqui, o fato gerador já não é mais do ISS, mas sim do ICMS. E aqui eu vou tratar com você do que eu chamo de anexo fusão. Marcos, e esse termo existe tecnicamente? Não, não existe. Sou eu que estou agora nomeando esse anexo fusão. Marcos, e como é que eu vou fazer esse anexo fusão? Como é que eu vou trabalhar esse anexo fusão? Pois bem, então vamos lá. Eu tenho aqui o anexo 3, o anexo 1 e o que eu vou chamar de anexo fusão. Eu costumo brincar em sala de aula que aqui é uma versão do, não sei se é da sua época, mas pelo menos é da minha, do Dragon Ball Z. Quem lembra lá do Godita, do Goku com Vegeta, né? A gente vai trabalhar o anexo fusão. Anexo 3 com anexo 1, que dará o anexo fusão. Então, olha só. Anexo 3, nós temos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS e o ISS. Anexo 1, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS e o ICMS. Então eu distribuí aqui os tributos competentes a cada anexo. O que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui todos os meus tributos federais do anexo 3 e vou também deslocar o ICMS do anexo 1. Beleza? Então o que é que nós teremos no anexo 1, no anexo fusão? Todos os tributos federais do anexo 3, IRPJ do anexo 3, CSLL do anexo 3, PIS do anexo 3, COFINS do anexo 3, INSS do anexo 3 e mais o ICMS do anexo 1. O anexo fusão, portanto, será para cálculo de transporte de carga intermunicipal ou interestadual, que tem a incidência do ICMS e constitui, portanto, a fusão entre o anexo 3 e o anexo 1. Erro comum é adotar tudo isso somente no anexo 3. Fica ligado. Bom, pessoal, é isso aí. Nós temos 7 erros comuns para a sua apuração do Simples Nacional. Então aproveita bastante esse conteúdo e aplica na prática. Você viu aqui que a gente desenhou, a gente escreveu, a gente calculou para que você possa ficar o mais próximo da realidade possível. Valeu!